Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto continua sendo futebol piauiense. A quarta rodada do Campeonato Piauiense vai reunir grandes jogos. Aqui em Teresina, como dissemos no bloco anterior, tem o clássico Rivengo, River e Flamengo. Na verdade, não é nem River e Flamengo, é Flamengo e River. Mas a gente acostuma falar, né? O mando de campo é do Flamengo. Flamengo e River na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, no Estádio Albertão. Em Piripiri, a bola vai rolar para 4 de julho e Piauí Esporte Clube, Piauizão vibrante, querendo encontrar o caminho da vitória no ano de 2015. E lá no litoral também tem clássico, tem Parnaíba e Caiçara. Paulo Isidoro de um lado, Paulo Rossi do outro. E por falar em clássico, um clássico também chama a atenção para 4 de julho e Piauí Esporte Clube. O 4 de julho também quer encontrar o caminho do gol e da vitória. Já são 3 empates sem gols e hoje o time treina finalizações. O centroavante Pedra Preta vai falar pra gente dessa dificuldade do 4 de julho em encontrar o caminho do gol. Pedra, qual é a maior dificuldade que o 4 de julho está encontrando? É um time mais defesa e menos ataque ou a bola realmente não está entrando de verdade? Eu acho que é mais a defesa, né? Essa equipe está muito boa em termos de defesa, né? Mas estamos trabalhando na finalização, aí com certeza na quarta-feira contra o Piauí nós vamos encontrar o caminho do gol. O treinador Cláudio Leite continua recebendo reforços e acredita que contra o Piauí nesta quarta-feira conseguirá a primeira vitória jogando em casa, mais uma vez com o apoio da torcida. Nós estamos buscando isso daí, né? Porque nosso time até constrói bastante, mas na hora da última bola nós não estamos conseguindo finalizar, né? Por isso que o trabalho da semana vai ser inteiramente nesses fundamentos aí. Tá, você recebeu um reforço, um atacante que veio do Maranhão, ele já jogou no jogo passado. Como é que você analisa esse reforço que chegou, que jogou no jogo passado em Campo Maior contra o Caiçara? O Tenilson foi bem no jogo, é um jogador de muita velocidade, né? Pelos lados teve a oportunidade de fazer os gols, né? E veio para somar e já deu uma melhorada. Com relação a mais reforços, o time já recebeu mais reforços para continuar aí no campeonato? Chegou mais 2 hoje, né? E já vamos regularizar a situação deles para no jogo contra o Piauí já estar em condição de jogo. Olha, tá aí o técnico Cláudio Leite. Agradecer aqui ao Valdo Silva pelo bate-papo que teve aí, trazendo as notícias do 4 de julho. 4 de julho que tem o Pedra Preta, que é um bom nome para o cara narrar. Né? É um trava-língua. É verdade, é um trava-língua, Pedra Preta daqui do 4 de julho. Mas tem o incansável Pretinho também, que realmente continua jogando bolão. Agora, o 4 de julho tem que fazer um futebol diferente do que fez lá em Campo Maior contra a equipe do Caiçara. Deu para contar às vezes. 2 vezes a equipe chegou foi bem mais ao ataque. Foi bem mais defensivo lá em Campo Maior, diferentemente dos jogos contra o River e Flamengo, lá em Piripiri, onde ia para o ataque, tentava o gol. E agora o Cláudio Leite vai ter que sair para o jogo em Piripiri. Isso aí não tenho nem dúvida disso. Vai ter que sair para o jogo porque sabe que mais um empate, a situação fica difícil para a tábua de classificação, porque pelos critérios de desempate, 4 pontos com 4 empates, dificilmente entra para a semifinal. Mas se tratando de campeonato piauiense, tudo é possível. Isso. Né? Tudo é possível devido ao equilíbrio que está tendo a competição. Mas o 4 de julho, mais do que nunca, é preciso o Cláudio Leite mexer com os brios do ataque, porque está devendo. Olha, tá devendo sim, o Pedra Preta sabe fazer gols, o Pretinho também. Enfim, a galera... E tem um grande goleiro. O Campeonato Piauiense hoje está bem, vamos lá. Nós temos o Nailson, que é um grande goleiro no River. David pelo Piauí, apesar da fatalidade. Não, mas é um goleirão. Tem crédito. Tem crédito. Preto no Flamengo. Isso. Alisson no Parnaíba. E o Parnaíba, eu vou até tem dois, Alisson e Ribamar. Tony no Caiçara e o Jailson no 4 de julho. Isso. E ainda vou mais além. Temos Robson e Dalton. É verdade. Ainda tem o Lésio, o Bismarck no Flamengo. De goleiros o Campeonato Piauiense está muito bem. Verdade. É por isso que os gols não apareceram. A média tá baixa, 1,1. Salvo engano, são 8 gols, né? 3 rodadas, 10 gols, olha só. Brincadeira, olha. E por falar em gols, hoje é domingo de Páscoa, mas o coelhinho da Páscoa, vamos dizer assim, apareceu para o Piauí. Foi no meio de semana pela Copa do Brasil. Jogando em casa contra o Salgueiro, o Piauí foi eliminado depois de tomar aquele chocolate. 5-1 foi o placar. Piauí e Salgueiro entraram em campo pela Copa do Brasil. O estádio estava vazio, apenas um torcedor arriscava, mesmo com a forte chuva que caía no estádio. Mas foi só o jogo começar para o Piauí abrir o placar com Niel.
O Salgueiro respondia nos contra-ataques, mas foi num chute de longa distância e com a falha do goleiro David que Paulinho Mossoró deixou tudo igual. Outro chute de fora da área, agora foi a vez de Canu bater de fora e fazer 2-1. E só dava o Salgueiro, mais uma vez um chute de fora. Rodolfo Potiguar faz o terceiro para a equipe do Salgueiro. E cabia mais, no final do primeiro tempo, Valdeir faz 4-1 para o Salgueiro. Sem condições nenhuma de reação, o Piauí ainda teve Alain expulso. E com um jogador a menos, o Salgueiro não perdoou. E o quinto gol veio através de Canu. Ele bate cruzado e faz o quinto gol e comemora em grande estilo. Agora foi a vez de Binha ser expulso e o Piauí fica em campo com apenas 9 jogadores. 5-1 foi o placar final aqui dentro do estádio Albertão. Com esse placar, o Piauí deu adeus à Copa do Brasil. Foi desclassificado logo no primeiro jogo, quando a equipe do Salgueiro passou por cima e atropelou a equipe do Piauí. Quem poderia dar as explicações poderiam ser os jogadores da equipe do Piauí Esporte Clube. O lateral esquerdo, Rian, nem ele mesmo sabe explicar o que aconteceu com o time rubranil. Não tem explicação. A gente sabia que tomasse 2 gols de diferença, não tinha um jogo de volta. A gente começou bem, fizemos o gol, mas infelizmente, na infelicidade do nosso goleiro ali, a gente tomou um gol e abateu um pouco o grupo. Acho que a gente não pode se acomodar só com isso, a gente tem que querer mais e tem que botar na cabeça que futebol é passageiro. A gente agora tem que levantar a cabeça e trabalhar, temos uma semana de trabalho para que a gente venha fazer uma boa partida no estadual. Agora resta apenas o estadual para a equipe do Piauí Esporte Clube. J. Araújo, muita chuva, muitos gols, um chocolate inesperado contra a equipe do Salgueiro. Só no ano de 2015 foram 2 amistosos com placares iguais, 0-0. Dessa vez o Salgueiro deslanchou, eliminou o Piauí dentro de campo. Um jogo a ser esquecido ou um jogo a ser observado e dado como exemplo para o Piauí Esporte Clube? Que sirva de lição para algumas coisas que não podem acontecer, principalmente em eventos anteriores, pelo fato do exemplo do jogo de São Luís, da Copa do Nordeste, quando aquela confusão toda aconteceu. O time teve 5 jogadores punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva, sendo destes a equipe defensiva, Rafael Negão, Bruno Hernandes e Eduardo Júnior. Fizeram falta. Fizeram. Nada o próprio Lucas. O próprio Lucas no banco poderia até no lugar do David, caso o psicológico não que estava afetado, não adiantou. E o Natan, até certo ponto, até tolerável, tinha um Rian estreando. Mas nada contra, a gente não pode crucificar o Moroni, porque as peças de reposição que ele tinha eram poucas. Ele só tinha o quê? Sadam e Rafinha para a defesa, ele ainda teve que enxertar o Marcos Gasolina, ora o Alex como terceiro zagueiro. E também a aposta que ele fez com o Niel. Isso. Sacrificando o Jorginho, entrando apenas no segundo tempo. O Niel, que estava quase 2 anos sem jogar, foi uma aposta arriscada. No primeiro momento até deu certo, porque o Niel fez o gol, mas depois disso, boa parte dos gols do Salgueiro saíram pela direita. Verdade. Então, consequentemente, o Piauí pagou o preço. Perdeu a classificação, perdeu a grande chance de ter dinheiro em caixa para montar o time para o restante da temporada. Que enfrentar o Flamengo é certeza de renda na certa. E agora essa renda vai para Recife, para Pernambuco. Para Salgueiro. E a diretoria Salgueiro. do Salgueiro já trabalha o jogo como o jogo do ano. Não, e o que mais chama a atenção, o time do Salgueiro já trabalhava o jogo antes da partida contra o Piauí. Já dava com certa vitória. Incrível, né? Até a gente conversava depois, jogo com as rádios de Salgueiro que vieram, a Talismã e a Salgueiro FM, o pessoal todo, um fato curioso em Salgueiro. Carreatas no Cornélio, no redor do estádio, mas não era da torcida do Salgueiro, não. Era da torcida do Flamengo da cidade. Porque vai ter a grande chance de ver o Salgueiro no Cornélio de Barros. Até a diretoria salgueirense já trabalha com o dinheiro que vai ser colocado, vai ser arrecadado da Copa do Brasil com o Flamengo no interior pernambucano, com a ampliação do estádio. O estádio que recebe hoje 15, 16 mil, com o dinheiro do Flamengo jogando na Copa do Brasil, eles querem aumentar para 20, 25 mil. Para tirar principalmente da decisão
da capital pernambucana, de jogar as finais lá, poder dar a chance do Salgueiro jogar em casa, como o Central vai fazer também jogar em Caruaru. Então, fica a lição para que erros como esses não possam acontecer e que, principalmente, Sidney, o extracampo não possa afetar dentro de campo. Olha, é verdade, por falar em extracampo, no Piauí Esporte Clube, o extracampo está atrapalhando dentro de campo. O que aconteceu com o jogador Cláudio não foi legal. Eu vou ver se converso amanhã com o presidente do Piauí Esporte Clube, Jacob Júnior, para realmente ele explicar o que aconteceu para que o Cláudio deixasse o time do Piauí Esporte Clube de uma forma inesperada. Eu fiquei sabendo que houve uma confusão com a mulher do atacante, que estava hospedado em um hotel aqui da cidade, teve que sair por falta de pagamento, enfim, o empresário do jogador preferiu tirar o jogador e já colocar em um outro clube do futebol brasileiro. Se isso realmente aconteceu, não é legal, pisou na bola a diretoria do Piauí, mas amanhã eu converso com o presidente. É uma pena que tanta, porque era o artilheiro da temporada. O artilheiro da temporada, o cara chegou a fazer, e estava com uma média de gols por partida. 3 gols, uma média muito boa. Dos gols marcados pelo Piauí, 3 foram marcados por ele. E jogador... Você vê dentro de campo, o Piauí foi longe de ser o Piauí que nós conhecemos dentro da Copa do Nordeste. Então, um clima estranho, Jacob Júnior vai ter que nos explicar, porque o torcedor piauiense quer saber se realmente isso está acontecendo. O vibrante, como era chamado por muitos, virou brigante. Brigante, é verdade. Porque nos últimos jogos, você tomar 8 cartões vermelhos, como o Piauí tomou 5 contra o Moto lá em São Luís, tomou 1 contra o Caiçara no Campeonato Piauiense, e tomou mais 2 na Copa do Brasil, ou seja, 8 cartões vermelhos nos últimos 4 jogos é algo que precisa ser corrigido disciplinarmente pelo Moroni. É brincadeira o negócio desse aí, viu? Olha, o River Atlético Clube entrou em campo também pela Copa do Brasil. Teve como adversário a equipe do Fortaleza. O Galo Carijó, campeão piauiense, perdeu por 1-0, agora vai para o tudo ou nada no próximo dia 16 em Fortaleza para encarar a mesma equipe do Fortaleza. E eu aposto, mas eu acredito sim que o time do River vai eliminar o Fortaleza lá dentro. Não vi o Fortaleza tão forte assim não. Vamos ver o jogo aí, vamos conferir outra vez o jogo entre River e Fortaleza pela Copa do Brasil. River e Fortaleza voltam a se encontrar, só que desta vez pela Copa do Brasil, sendo que as outras duas foram pela Copa do Nordeste. Pelo Nordestão, um empate e uma vitória do lado cearense. Mas jogando em casa, o River queria mudar essa história e partiu para cima do Fortaleza em busca do gol. Conseguir finalizar as jogadas em gols, foi o Fortaleza que saiu na frente com Cássio, aproveitando uma cobrança de falta, fazendo 1-0 Fortaleza. O River ainda teve um gol anulado. E o tricolor não desistia, queria chegar ao gol de empate. E o empate não saiu. O time tricolor sai de campo diante da sua torcida com a derrota. Agora vai a Fortaleza jogar no próximo dia 16, tendo que vencer a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0. Se o Galo quer sonhar ainda com a classificação dentro da Copa do Brasil. Tá aí o time do Galo, jogou, perdeu para o Fortaleza, faz o Rivengo e depois se prepara para jogo contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para o Nenê da Macaúba, o grande Tonina, está sempre acompanhando aqui o Esporte 10 na TV. O Assis, o seu Assis, né, lá do Rio da Fronteira, o grande Assis, ligado também, o Edmar Pedreira aqui da Macaúba. E um abraço especial ao Arnaldo Ribeiro, tá em sua fazenda lá em Campo Maior, ligado aqui no Esporte 10. Se não, tô deitado na rede aqui, daqui a pouco vou pescar. Gosto de pescar, o Arnaldo tem que estar um dia aqui no Esporte 10, que narrador esportivo lá em Campo Maior, já foi narrador, pouca gente sabe, o Arnaldo foi narrador esportivo em Campo Maior. Poderia falar um pouco também da experiência dele narrando futebol e também da situação do futebol de Campo Maior. O Caiçara fazendo boa campanha e o comercial... Mas eu tenho um tema legal aqui pro Arnaldo, vou convidar ele aqui. Atenção, Arnaldo, tô lhe convidando aqui, tem um tema bem bacana, porque como você faz um programa policial e dá para se observar que... Quando acontecem as cenas graves, são com garotos de até 19 anos. E muitos não passam dos 25 anos. Então vamos debater a prioridade do esporte, né, para que essa juventude possa entrar realmente, voltar aos trilhos, né? Com certeza, voltar com certeza, uma ideia boa. Então um abraço ao Arnaldo, disse que daqui a pouquinho vai pescar. Grande vai pescar, Arnaldo. Um abraço ao Arnaldo Ribeiro, vai pescar daqui a pouquinho, vai estar vendo a gente, agradecer ao Arnaldo pelo carinho com a audiência nossa aqui no Esporte 10. Matando a pau, viu? Verdade. Time grande, River e Fortaleza.
Olha, eu nunca vi um Fortaleza tão passivo como eu vi quarta-feira. Eu nunca vi como o Flávio frisou na entrevista coletiva, foi o melhor jogo dele no comando técnico do River, o volume de jogo, a qualidade na saída de bola, só faltou o principal, que é o gol. O River criou oportunidades, parou no Deola em algumas delas, parou no ataque não concluindo direito, e o Fortaleza aproveitou a chance. O Cássio no cruzamento do Correia, cobrando falta, o Cássio com a felicidade acabou escorando, fazendo o gol. Agora é dia 16, o River tem ainda 2 jogos pelo Campeonato Piauiense. Tem o jogo com o clássico, o Rivengo, e tem o jogo contra o Piauí. 2 clássicos para poder focar, aí sim, definitivo, no Fortaleza. Fortaleza que tem a semifinal só do Cearense, para enfrentar o Icasa, 2 jogos para decidir o seu futuro no primeiro semestre, porque assim como o River, os dois ainda não tem vaga garantida na Copa do Nordeste do ano que vem. Então vão ter que vencer a semifinal, o River vencer os 2 jogos e o Fortaleza vencer a semifinal contra o Icasa. Ou seja, nada ainda está definido nesse confronto. Jotinha, gostaria de agradecer a sua participação no Esporte 10 de hoje, domingo de Páscoa, você deixou a família um pouquinho de lado, veio aqui falar do esporte piauiense. E claro, vamos marcar aí para a próxima quarta-feira, torcer que tem um grande clássico, um bom público entre River e Flamengo e os demais jogos no interior. Com certeza, Sidney, que o torcedor faça a sua parte, compareça no Estádio Albertão, vá prestigiar o maior clássico do nosso futebol. E sobre o domingo de Páscoa, não é só o domingo de Páscoa que Cristo renasce. Cristo renasce todos os dias nas nossas vidas. A cada amanhecer, Deus renasce um novo dia e, consequentemente, Deus renascendo uma proteção para todos nós. Beijo para Cristiane no parque aí. Beijo, amor. Te amo. Beleza, então, deixa eu mandar um abraço aqui ao Gustavo, capitão de Campos, e um abraço super especial também. Eu vou agradecer aqui ao nosso querido Marcos Ramos, o Marcos Careca, que trabalhou durante a edição do Esporte 10, tirando as férias do Paulo Silva, e o Esporte 10 de hoje, de domingo de Páscoa, dedicado ao nosso querido editor Marquinhos, o Marcos Careca, esse é fera. Valeu, um bom final de semana, aliás, um bom domingo a todos e um bom início de semana. Tchau, tchau, galera!